Obrigado, Domingos. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornarmos uma vez mais a esta casa de oração e trabalho para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. A música não podia ser mais oportuna com o tema da noite. E o tema que nós propusemos para conversar é Siga-me. Claro, não é a mim que vocês devem seguir, mas este homem que esteve aqui e que nos convidou para segui-lo. E eu me inspirei nesse tema, justamente desta série The Chosen, que está passando nos cinemas, e muito tocante, onde nos traz um Jesus muito humano, muito mais próximo de nós. E a cada discípulo que ele fazia este convite, siga-me, com o seu olhar profundo, cada um deles abriu mão das suas ocupações, das suas vidas, e foram seguir Jesus. E o convite que foi feito lá para os discípulos é feito a cada dia para cada um de nós, para seguir o Mestre. Seguir Jesus é muito difícil. Exige renúncia, exige desprendimento de tantos e tantas conceitos, concepções. Exige abrir mão daquilo que éramos para nos tornar aquilo que nós necessitamos ser. Cada um dos discípulos não ficou questionando se deveria ou não. O chamado foi forte, foi profundo e trouxe uma mudança radical de vida. A cada um deles, frágeis, imperfeitos, como a própria Daniela trouxe para nós nessa mensagem, em construção, e nós somos seres em construção. Deus não espera de cada um de nós uma perfeição, pois a perfeição absoluta é Ele, mas na condição de espíritos encarnados, numa missão de crescimento, Ele sabe que nós estamos em construção. E essa construção se faz a cada dia, por meio de erros e por meio de acertos. Quantos de nós não erramos constantemente? Quantos de nós não tropeçamos ao longo da nossa jornada? Contudo, é importante que a gente continue a caminhada e saber que nós estamos caminhando todos juntos, lado a lado, ora um na frente, ora um pouco mais atrás, mas todos juntos na mesma jornada. Já comentei aqui nesta mesma casa, se salvo engano, uma questão muito particular que me deixava muito intrigado em relação quando alguém te pedia para orar por ele. Olha, você vai lá na igreja, reze por mim. Você vai na casa espírita, coloque meu nome em oração. Você vai no templo religioso, ore por mim. E eu ficava um tanto quanto intrigado com esta questão. Por que pedir para que a pessoa orasse por ela e não ela própria mesma fizesse o pedido diretamente a Deus? Até que me veio uma cena muito particular, que nesta estrada que nós estamos caminhando, ela não é uma estrada muito larga, muito pelo contrário, nós seguimos. Quando a gente segue a porta estreita, o caminho ele é pedregoso, ele é cheio de dificuldades. Então nós estamos caminhando por essa estrada que muitas vezes ela macenta. E um caminho, às vezes, ele chega num determinado trecho que ele se torna escorregadio. E aí é o momento que às vezes nós vamos cair. Nós vamos cair e por mais que a gente tente levantar sozinho, por estar molhado, a gente tenta subir e não consegue. E aí a gente vai necessitar de alguém que nos dê a mão. E alguém nos dá a mão e nos coloca de novo na direção, no caminho que o nosso mestre traçou. E lá na frente, vai ser esse irmão que talvez nos deu a mão, que venha cair. E é chegado a hora de ele estender a mão e nós auxiliarmos. E assim somos caminhantes dessa jornada. Seguirmos os passos de Jesus é nesse processo, um ajudando o outro. Pois Deus se serve de todas as pessoas
coisas e circunstâncias para ajudar a cada um de nós. Jesus não vai se materializar aqui quando nós fizermos uma prece rogando fervorosamente para que Ele nos ajude. Mas Ele vai nos dar mecanismos para que a gente consiga crescer, progredir e evoluir. Vai nos dar uma orientação por meio da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar. Uma mensagem que a gente recebe à casa espírita. Uma frase que alguém inadvertidamente fala, talvez na fila de um supermercado, e que vem como um auxílio importantíssimo para nós. Mas é importante que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, pois muitas vezes nós andamos distraídos e não prestamos atenção. Nós fazemos a oração, pedimos a Deus que nos dê a solução para aquilo que nós estamos buscando, mas nem sempre a resposta vem do jeito que nós queremos. A resposta, muitas vezes, vem de um não. Nós pedimos encarecidamente tal coisa e a resposta é não. Poxa, mas se eu estou pedindo com fé, que eu estou fazendo a minha parte, estou orando a Deus, e por que aquilo não me é atendido? Porque talvez ainda não é o momento da gente receber aquilo que estamos pedindo. Pois se a gente recebesse aquilo naquele determinado dia e momento, talvez a gente viesse a cair. Então é esperado que a gente cresça e progrida substancialmente para que a gente consiga ter condições de receber aquilo que a gente pede. Pois nem tudo que a gente pede realmente é para o nosso bem. Às vezes nós vamos pedir alguma coisa que vai ser prejudicial a nós. Veja um exemplo muito simples, né? Muitas pessoas falam assim que gostariam de ganhar na Mega Sena, ficar milionário, ficar rico, poder fazer tantas e tantas obras assistenciais. Mas eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que se a gente fizer uma análise de todas as pessoas que ganharam milhões e milhões, quantos que não se perderam pela jornada? Então não espere você ficar rico e milionário para fazer caridade, para ajudar uma instituição, ajudar uma pessoa. Faça com os seus recursos que você tenha. Como aquela passagem do Evangelho do óbolo da viúva, né? Quantos e quantos doavam tantos e tantos dinheiro no gasofilácio. E Jesus, observando a cena, viu que uma viúva deu apenas uma moeda. E ele disse aos seus discípulos, essa viúva deu mais do que todos aqueles que depositaram no gasofilácio. E os discípulos ficaram intrigados, mas como que ela deu mais? Se ela só deu uma moeda, mas ela deu tudo o que ela tinha. Então isso é um pouco tanto difícil que a gente fala assim, seguir Jesus realmente é difícil. E a gente fala assim, por exemplo, falar do Evangelho é muito fácil. Falar sobre a vida de Jesus também não é difícil. Mas viver como Jesus vivia e seguir os seus passos, seguir os seus ensinamentos é a grande dificuldade para nós. E se a gente for recordar algumas das passagens, nós podemos ter uma passagem muito interessante daquela mulher hemorroísa que há mais de 12 anos sangrava e não havia cura para o seu mal. Ela era colocada de lado, pois os judeus tinham uma crença discriminatória que a mulher que estivesse no período menstrual, ela tinha que ser colocada de lado, tinha toda uma série de preconceito em relação a isso. Imagine então uma situação dessa mulher, e ela soube da presença de Jesus. E pensou consigo mesmo que se ela tocasse nas vestes de Jesus, que ela se curaria. E naquela multidão, naquele empurra-empurra, Jesus caminhando por aquele povo, eis que ela toca no manto de Jesus. Imediatamente ele fala, alguém me tocou, ou quem me tocou? E aí os discípulos ficaram intrigados e Pedro fala, mestre, todos te tocaram, diversas pessoas te tocaram nesse empurra-empurra? E aí Jesus fala, não,
Alguém me tocou de forma especial, pois de mim saiu uma virtude. A virtude, na verdade, foi um ectoplasma que Jesus liberou por meio da fé daquela mulher. E vejam, a fé dessa mulher foi tão grande que ela se curou. E sempre Jesus colocava com muita propriedade. Não era ele que curava, mas a fé da pessoa. E ele dizia aos seus discípulos, naquela passagem também, quando foi apresentado a ele um jovem obsediado, e o pai chegou a Jesus e falou: Senhor, tende piedade do meu filho, que ele é lunático, ora se joga no fogo, ora se joga na água. Eu já levei aos seus discípulos e eles não o curaram. E Jesus, aproximando-se do jovem, afastou o obsessor, e o jovem foi curado. E aí ele disse aos seus discípulos, e os discípulos ficaram intrigados: mas mestre, como que nós tentamos curá-lo e não conseguimos, e o Senhor expulsou curou, afastou esse espírito que estava obsediando este jovem. E aí Jesus dá uma lição magistral: foi por falta da fé que vocês não tinham. Pois se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esta montanha: afasta-se daqui e lança-se ao mar, e ela se lançaria. E quantos de nós não temos fé? A fé na certeza plena e absoluta de entregar a Deus as nossas dificuldades. Jesus mesmo falou: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Só que nós não temos a fé no nosso Mestre Jesus. Nós temos uma fé bastante vacilante. Eu costumo dizer que a gente temos a fé de Tomé. Precisamos ver para crer. Aquela passagem, depois da reaparição de Jesus, da não ressurreição, mas nós, na condição de espíritos, não acreditamos na ressurreição, mas na verdade, espiritualmente, Jesus voltou em corpo espiritual. E naquele momento os discípulos já tinham visto Jesus várias e diversas vezes, e Tomé não. E por mais que aqueles que eles tinham convivido com Tomé durante mais de 3 anos, falaram que tinham visto Jesus, Tomé não acreditava. E Tomé falou assim: eu só acredito se eu tocar nas suas chagas. E aí Jesus aparece para eles e chama Tomé: Tomé, toque. E aí depois ele dá aquela lição magistral, Felizes aqueles que acreditam sem ver. Tomé, você precisou ver para crer, mas felizes aqueles que acreditam sem ver. Não que nós tenhamos que ter uma fé, como que eu diria, não racional. A nossa fé é uma fé raciocinada, ela é baseada numa lógica, numa observação, mas nós precisamos ter um pouco mais de confiança, tanto em nós mesmos, para que a gente consiga ter confiança no Pai. E nós muitas vezes duvidamos de nós mesmos. E Jesus colocou para nós, com muita propriedade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse está o preceito lá no Antigo Testamento. E ele trouxe a máxima para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós devemos trabalhar este amor que ele ensinou para que a gente consiga amar a Deus, mas a gente tem que começar a se amar e parar, como que eu falo, de conspirar contra a gente mesmo. Quantos e quantos planos, quantos e quantos projetos nós abortamos pura e simplesmente pela preguiça, pela falta de perseverança. O Domingos até falou uma coisa interessante, que o espírita tem medo de vento, tem medo de chuva, tem medo de... e também tem medo de morrer, mas quer ir para o céu. Isso já foi o Vinícius que falou, Mas na verdade é o seguinte: a gente tem que fazer a nossa parte.
Não adianta a gente falar assim, não, essa palestra aqui é para aquela pessoa que, puxa, se aquela pessoa tivesse aqui. Não, a palestra é para a gente. A palestra é principalmente para mim que estou falando e que muitas vezes eu mesmo duvido. Eu não consigo ter essa fé que a gente professa. É tão difícil a gente acreditar na certeza plena de tantas e tantas coisas que o Evangelho nos traz. Mas a gente está num processo em construção, como a Daniela trouxe para nós, e é errando e acertando que a gente chega lá. Mas como que eu vou saber se eu estou no caminho certo ou errado? Uma vez a gente estava conversando com alguns amigos, e a gente fica sempre naquela dúvida, né? Será que eu devo fazer isso ou não fazer? Tem um preceito que fala assim, né? Na dúvida, abstém. Paulo de Tarso coloca para nós também, que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Mas como que eu vou saber se eu posso ou não posso fazer tal coisa? E nesta conversa que a gente teve, chegamos numa conclusão mais ou menos assim. Toda vez que você estiver em dúvida, você leva Jesus junto com você, aonde você estiver. E aí você vê se você vai estar confortável ou não na presença de Jesus. Naquele momento, fazendo aquela coisa, você vai fazer um negócio e aí Jesus está junto. Aí você, de repente, está fazendo um negócio, está vendendo alguma coisa que não está muito certa dentro do preço. Tem algum defeito oculto. Mas Jesus está junto. Ele está vendo. E aí depende de cada um de nós. Pois o tribunal que vai nos julgar quando estivermos no plano espiritual não vai ter assim vários e diversos juízes, promotor, advogado, não, nada disso. É um tribunal que nos acompanha constantemente, que é a nossa consciência. Então, se nós, ao final do dia, colocamos a cabeça no travesseiro e conseguimos dormir, significa que estamos em paz com a nossa consciência. E como que eu posso saber, né? Tem uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, é a questão 919, que é Kardec formulou várias e diversas perguntas no Livro dos Espíritos. E na questão 919 ele pergunta mais ou menos assim, qual seria o meio mais prático e eficaz para que a gente conseguisse crescer e progredir e evoluir a cada dia? E aí a resposta veio mais ou menos assim. Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade seria Sócrates, e esta frase, conhece-te a ti mesmo, está no templo de Delfos, na Grécia. Mas Kardec era muito incisivo, não aceitava pura e simplesmente uma resposta curta, conhece-te a ti mesmo. Fala assim, mas como que eu posso conhecer a mim mesmo? Aí vem Santo Agostinho, na condição de espírito, dar a resposta maravilhosa e magistral. Ele diz assim, fazei como eu fazia quando estava encarnado. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo. E eu analisava todas as minhas ações, desde as primeiras horas da manhã até o fim do dia. Analisando essas minhas ações, eu procurava ver o que eu tinha feito de bom e de não tão bom. E no dia seguinte eu procurava melhorar aquelas ações que não estavam tão boas e perseverar, continuar fazendo aquelas coisas boas. Dificilmente a gente para fazer esse exame de consciência. Passa meio batido, né? São tantas e tantas atribuições, trabalho, escola, família, compromissos outros, que a gente chega no fim do dia, liga a televisão, não faz sequer uma prece e já vai dormir. Mas é importante e imprescindível que a gente, antes de dormir, que a gente faça uma pausa, que a gente desligue o celular, que a gente desligue a televisão, pegue um livro de mensagens edificantes, faça uma reflexão daquela mensagem, procure analisar como é que foi o teu dia. Puxa, eu não fui legal com tal pessoa. E aí tem uma questão que fala assim, né? Não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Ou seja, né? Se você tem alguma situação mal resolvida com alguém, que você foi indelicado, que você foi ríspido, procure se desculpar.
Pois você não sabe se vai ter a oportunidade no dia seguinte de se desculpar com aquela pessoa, e aí a gente carrega esse peso para quê? Como Jesus recomendou, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E esse adversário não é um inimigo mortal, aquela pessoa que por simplesmente é jurado de morte. Não, nada disso. É alguma pessoa que nós tivemos alguma divergência de pensamento. E quantas divergências de pensamentos temos hoje em dia, né? Parece que as pessoas não conseguem mais conversar. Basta você emitir uma opinião de um jeito que o outro fala de outro, você não respeita a opinião e já vira discussão. Por tantas e tantas coisas tão insignificantes, por pontos de vista. Aí eu não abro mão do meu ponto de vista. Eu não levo o desaforo para casa. Nossa, quanta besteira, gente. Isso tudo faz mal para a gente tem que procurar ser mais leve. Ser mais leve. A vida é relativamente simples, mas nós temos a capacidade de complicar a vida. E como a gente complica? Sobretudo com os nossos pensamentos. Nós não vigiamos os nossos pensamentos. Precisamos estar atentos, pois muitos dos nossos pensamentos não são nossos. Pode ser uma influência espiritual. Pois a questão 459 do Livro dos Espíritos também é muito clara. Interferem os espíritos em nossas vidas? É a resposta: muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles que vos dirigem. Poxa, quer dizer que então eu sou uma marionete, vivo à mercê da influência dos espíritos? Eles podem os pensamentos meus não são meus? Então, vai depender um pouco daquela frase que a gente costuma dizer, né? No mundo material nós podemos dizer: dize-me com quem andas que eu direi quem és. Na condição de espíritas nós podemos dizer uma parecida: dize-me o que pensas, o que falas e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Então é proporcional aos nossos pensamentos que nós vamos ter a presença de bons ou maus amigos espirituais. Vai depender de nós. Se eu tenho pensamento de revolta, de mágoa, de ressentimento, de irritabilidade, de reclamação, e olha gente, a reclamação já se tornou um vício. A gente precisa começar a prestar atenção, pois de repente a gente reclama do calor, daqui a pouco vamos reclamar do frio, né? Estava quente demais, daqui a pouco vai ser o frio que nós vamos reclamar. Ah, não chove nunca, né? A hora que começar a chover, puxa, não para de chover. Então está na hora da gente começar a agradecer e reclamar menos. E eu lembro de situações que às vezes, pessoas que têm o hábito de reclamar, amigos falam: ih, lá vem fulano, já muda até de calçada, já vai até para o outro lado. Então a gente tem que ser, não assim o bonzinho do grupo, mas procurar ser um pouco mais grato por tantas e tantas coisas que nos acontecem. Por exemplo, nós estamos aqui, nesta casa espírita, fazendo esta reflexão em conjunto. Mas quantos e quantos irmãos não estão no hospital, numa doença incurável? Quantos e quantos irmãos não acordaram esta manhã? Então só por aí já daria para agradecer de joelhos, né? Até no milho, né? Antigamente a gente falava, né, que a pessoa ajoelhava no milho, né, quando ficava de castigo, né, Domingos, na sua época. E então a gente deveria agradecer constantemente. E a gratidão ela é uma coisa fantástica, pois quanto mais a gente agradece, olha só, agradece, a própria palavra vem, né? A graça desce. Não agradecer de forma hipócrita, assim, obrigado pelo vento, obrigado. Não, também não precisa ser tão, mas ser grato de coração. Grato pela família, pelos amigos, pela oportunidade de ver, de falar, de caminhar. E só por isso, gente, a gente tinha que agradecer e tanto. Então, quando a gente muda o nosso padrão vibratório, a gente começa a estar numa outra faixa. Mas depende de cada um de nós. De nada adianta eu vir à casa espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe, água fluidificada, e chegar depois, continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta.
Se eu quiser um resultado diferente, eu tenho que fazer uma equação diferente. Por exemplo, pensando até numa questão matemática. Se eu quiser chegar numa equação que me dê 4, eu tenho que somar 2 mais 2 ou 3 mais 1. Não adianta eu querer chegar a 4 se eu colocar 100 com 90. 100 mais 90 jamais vai chegar em 4. Então eu tenho que colocar os números de acordo com aquilo que eu quero. E se eu quero um resultado diferente, eu vou ter que mudar a receita do bolo. Enquanto eu continuar fazendo a mesma coisa, não vai mudar. A mudança é dentro de nós. Poxa, nós vamos estar chegando aí no mundo de regeneração. Vamos, mas que jeito? A hora que eu mudar, a hora que eu me regenerar, a hora que eu me transformar, a hora que eu fizer aquilo que está programado para mim. Pois cada um de nós, eu costumo dizer que nós temos uma grande missão. A gente não é um grande missionário, assim como um Divaldo, um Chico, um Francisco de Assis, Irmã Dulce, ou o próprio Mestre Jesus. Não. A nossa missão, ela é grande, mas ela é pequena para cada um de nós. E esta grande missão que Jesus nos confiou é de nos melhorarmos a cada dia nesta existência. Sermos um pouquinho melhor e sairmos daqui um pouco melhor do que a gente entrou. E sair melhor não é materialmente falando, pois todos os bens materiais vão aqui ficar. Podemos acumular tesouros, títulos, propriedades, poder, que é grande desejo de tantos e tantos, poder mandar sobre os outros. Mas tudo isso vai ficar. Nada disso nós vamos levar. Só vamos levar as nossas boas ações e o nosso conhecimento, que são as duas asas que vão nos elevar à espiritualidade, que a gente costuma dizer, que a gente nós vamos nos tornar anjos, mas para nos tornar anjos nós vamos depender do conhecimento e do amor pelos nossos semelhantes, do amor para cada um de nós, sobretudo. E seguir então os passos de Jesus depende exclusivamente de nós querermos caminhar, abandonar o homem velho que éramos até então e nos transformarmos nesse ser novo. Vamos errar? Vamos. Sem sombra de dúvida, pois somos humanos. Mas quando errarmos, não vamos ficar, meu Deus, eu sou imperfeito, não tenho jeito mesmo. Não. Vamos errar, vamos cair, vamos tropeçar, mas vamos levantar e vamos seguir em frente. A estrada, ela é pedregosa. E então exige cuidado e atenção de cada um de nós. Por isso que a vigilância e a oração, que está lá no Evangelho, vigiai e orai, para não cair em tentação, ela é fundamental. Mas não é para ficar vigiando o vizinho, vigiando o próximo. É vigiar os teus pensamentos, vigiar as tuas ações e, sobretudo, também a nossa fala, Cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente escreve. Pois hoje em dia as pessoas andam num nível de estresse tão grande que, dependendo do que você fala, pode virar um complicador incrível. A pessoa fala uma palavra e pode gerar uma discussão interminável porque ela emitiu uma opinião. E, infelizmente, por emitir opinião, muitas e muitas críticas vêm. E aí as pessoas não conseguem suportar o refluxo dessas críticas. Então, cuidado com a nossa fala e cuidado com aquilo que a gente escreve, para que a gente não tenha problemas no futuro, para que a gente mesmo, Pois buscamos a paz de espírito, é um bem mais precioso juntamente com a saúde, que eu costumo dizer. O bem mais precioso que nós temos é a consciência tranquila, claro, mas a saúde do corpo e a paz de espírito. Porque quando a gente tem esses dois requisitos, nós podemos estar tranquilos e serenos. Porque se a gente tem paz de espírito, significa que nós estamos seguindo o preceito do Evangelho. Nós não estamos desejando mal ao nosso irmão, nós não estamos tentando subterfúgios ilícitos para nosso crescimento material. Nós temos tranquilidade e paz de espírito para seguir a nossa jornada e vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e ter o sono dos justos. Tão importante isso. Que a gente possa, então, irmãos,
colocar esses exemplos em prática no nosso dia a dia. Eu falo para vocês que isso tem muito para mim. Eu preciso muitas vezes ouvir isso que eu falo. A gente precisa ouvir bastante para tentar compenetrar aquilo que a gente está colocando. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós e que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos, um excelente final de semana.